Bom, galera, como vocês podem ver pelo título aqui, o tema desse vídeo é como fazer aventuras e campanhas em sagas conhecidas com coisas novas, sem alterar o canon, sem trazer mudanças profundas ou que de alguma forma descaracterizem aquela saga. Não que eu acho que descaracterizar uma saga seja um problema, para mim nunca é. Se eu quiser fazer Star Wars medieval, eu vou fazer e dane-se, mas eu sei que isso é um problema para a maioria das pessoas. Então, pensando nesse ponto de vista, aquela pessoa que ela é mais, não vou mexer no canon. Ainda dá para criar sagas que realmente sejam emocionantes, sejam cheias de elementos novos, sem atrapalhar? A resposta é dá. E eu vou falar as técnicas que eu utilizo. As técnicas que eu utilizo. E eu vou usar como exemplo as Crônicas de Nárnia. Por quê? Porque vai ser um exemplo perfeito. Porque assim, vamos colocar uma certa situação. Eu quero criar aventuras no mundo de Crônicas de Nárnia. Só que Crônicas de Nárnia é aquele mundo meio infanto-juvenil, aquele mundo mais inocente, aquele mundo mais dicotômico. Você tem o mal, você tem o bem, não tem nada no meio. Até tem, tá? Mas eu tô falando assim, a visão mais geral. Por exemplo, tem muita coisa no meio, a Crônica de Nárnia vai muito fundo, mas vamos supor que você está pensando isso. Mas é um mundo muito plano, muito simples. Como é que eu vou trazer elementos? Eu quero fazer uma coisa mais aprofundada, mas ao mesmo tempo eu não quero mudar o canon. Eu não quero mudar o que aconteceu lá no Guarda-Roupa, Feiticeiro e o Leão. Eu não quero mudar o que aconteceu lá no Príncipe Caspian, na Última Batalha, no Sobrinho do Mago. Como eu posso fazer isso? Bom, então eu tenho duas técnicas principais que eu gosto demais. A primeira técnica, ela exige muito um estudo do material em si. O que é? É pegar algumas brechas dentro daquela história que apontem para uma direção totalmente diferente. Como assim, Tarcísio? Olha, eu não saberia explicar. Eu saberia dar um exemplo, que eu vou dar o exemplo em Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia é é um livro infanto-juvenil, ou seja, ele tem uma história mais plana, ele não tem a profundidade que um Game of Thrones tem, porque ele é feito mais para adolescentes, pré-adolescentes e até mesmo crianças. Mas tem dois pontos nos dois primeiros livros das crônicas que me chamam muita atenção. O primeiro, no primeiro conto, para quem conhece, para quem não conhece vai ser um spoiler, mas isso fala logo no começo, tá bom? Tem um personagem que é o Andrew, que é o tio Andrew, que aqui no Brasil ficou traduzido como tio André no livro. Mas no original é o tio Andrew, que ele é o tio do Diggory, que é a primeira criança que vai para Nárnia junto com a Polly, antes da história do Leão, do Feiticeiro e do Guarda-Roupa. Os dois primeiros humanos que foram para outros mundos foram o Diggory e a Polly. E esse tio, tem uma parte que ele fala, que ele explica, esse tio ele era um feiticeiro, mas na verdade ele era um estudioso do ocultismo. E quando ele vai contar pro sobrinho dele os experimentos que ele fez e como ele descobriu que existem outros mundos, ele fala que ele teve que se envolver com pessoas obscuras da sociedade e que ele teve que fazer uma série de coisas que inclusive levou à saúde dele. Olha só a brecha que dá. Quer dizer que no mundo de Nárnia, isso é canônico, eu não estou inventando. Existe um submundo da magia, que é um submundo sombrio, onde você corre o risco, inclusive, de perder a sua saúde, e que existem pessoas que vivem às margens da sociedade e que lidam com magia. Isso eu não estou inventando. Isso está citado textualmente no primeiro livro das Crônicas de Nárnia. Então, se eu quiser fazer, eu posso fazer uma história, por exemplo, dentro desse universo de Nárnia, só que focando nesse submundo da magia. Por exemplo, através desses contatos que ele teve, o Andrew, o tio do Diggory, ele descobriu que existia, que a herança que ele recebeu de uma tia dele descendia da Atlântida. Gente, imagina a quantidade de viagens e missões e coisas que o cara teve que fazer para descobrir que aquele baú que ele recebeu de herança era de Atlântida. E depois ele descobriu que o que tinha lá dentro, que era um tipo de pó, que ele transformou em alguns anéis, tinha propriedades de ir para um outro universo, para uma outra dimensão.
e que gerou, e que ele precisou fazer vários experimentos também muito sinistros. Então, isso não está escrito no livro, mas isso está textualmente indicado no livro. E todo livro tem isso. Não importa o quão completo seja. Mas Tolkien descrevia cada detalhe. Não descrevia não, gente. Por mais que Tolkien seja detalhista, somando a obra dele vai dar o quê? 10 mil páginas? 15 mil páginas? Somando tudo que ele escreveu? Não dá nem isso. É impossível você resumir um mundo, cada detalhe de um mundo em 15 mil páginas. Para descrever um mundo, precisa de muito mais de 15 mil páginas. Então sempre vai ter elementos que vão ficar em aberto. Sempre. Não existe mundo que seja fechado em si mesmo na literatura, tá bom? Não existe. E se você pega mundos mais abertos, por exemplo, o que seria um mundo aberto? Harry Potter é um mundo aberto. Por exemplo, ele cita a Escola de Magia do Brasil. Ela citou depois no Pottermore, que hoje mudou de nome, né? Mas sabe-se muito pouco oficialmente. Agora está começando a pincelar algumas coisas na nova franquia aí de filmes, mas muito pouco. Por exemplo, no Polo Sul. Tem uma escola de magia no Polo Sul? Não sei porque ela citou as magias que tem lá, a escola de magia da África, a escola de magia da Ásia, ela citou a escola de magia das Américas, Ilvermorny. Mas ela falou que essas são as principais escolas, existem outras. Quem me diz que não tem uma escola no México? Quem me diz que não tem uma escola no Congo? Além da escola africana. Isso está em aberto, isso não fere o canon e você pode explorar tudo isso. E um outro exemplo que eu cito aqui, que daria uma coisa muito legal, que, por exemplo, esse eu estou citando no nosso mundo. Agora em Nárnia, em um trecho do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, quando o Alan vai se sacrificar, o Aslan, né, não o Alan, quando o Aslan vai se sacrificar no lugar do Edmund, que aqui no Brasil virou Edmundo, mostra a cena, é bem descrita, e a Feiticeira Branca está acompanhada de várias criaturas sinistras, vampiros, lobisomens, fantasmas, bruxas, wigs, efrites, um monte, e cita em um certo momento que essas criaturas elas vivem em cavernas e lugares obscuros, principalmente no norte. Ou seja, Nárnia tem algumas regiões extremamente obscuras. E considerando o que eles fazem com o Aslan, é um sacrifício, é um ritual mesmo, é uma coisa muito forte se você for parar para analisar. Imagina o que rola nessas regiões em que essas criaturas habitam. Então, tudo isso não está descrito, mas ao mesmo tempo está apontado dentro da obra. Então essa é a primeira técnica que eu falo. Procurem essas brechas que apontem outras direções. Ou seja, fica claro que essas direções existem, embora o livro não tome essa direção por preferir tomar outra. Mas essas direções continuam existindo enquanto possibilidade ficcional sem ferir o canon. E a segunda é algo que eu já falei, então não vou me estender muito, já tem um vídeo sobre isso, só que eu estava falando de séries, agora estou falando mais de literatura. Que é pegar personagens secundários da obra e aprofundar ou no antes ou no depois. Por exemplo, eu poderia pegar aqui o tio Andrew e focar o tio Andrew na sua juventude, dele começando os estudos de magia, dele encontrando essas pessoas, o que ele teve que fazer, as missões que ele teve que fazer. Isso não vai ferir nunca, não vai ferir jamais o canon, né? Ou então, né, quando termina essa primeira aventura e que as crianças voltam para a Terra, o tio ele continua vivo. O que ele fez? Aqui cita algumas coisas, mas é muito por cima. Por exemplo, aqui fala que ele se tornou uma pessoa mais agradável e tudo, e que ficou mais tranquilo, mas quem garante que depois de 15 anos ele não começou a sentir o desejo novamente de entender essa parte mágica e começou novas buscas? Talvez não mal intencionado, talvez para conhecer ainda mais, talvez ele tenha refletido sobre o que aconteceu. Talvez esse personagem, que ele é bem mesquinho, quase mal, tenha se tornado uma pessoa boa e esteja estudando magia para querer entender mais tudo aquilo que ele perdeu no passado.
né? Ou então tem uma parte lá que fala de uma bruxa que está lá acompanhando a feiticeira. Ou seja, além da feiticeira branca, existiam outras bruxas. Por que eu não posso traçar o mundo, a vida dessa bruxa? O que ela fez? De onde que ela vem? Porque nem a bruxa, a feiticeira branca, em Nárnia, ela vem de um outro mundo. Ela vem do mundo de Charn, onde ela era uma rainha, uma princesa, uma rainha, né? E ela usou uma maldição não, né? Uma magia que é a palavra execrável, e ela destruiu aquele mundo inteiro. E as outras feiticeiras? Olha só quantas possibilidades. Talvez cada feiticeira venha de um mundo. Talvez todas as feiticeiras venham de Charn de alguma forma. Talvez a feiticeira branca ela tenha feito um secto e ensinado outras pessoas. Talvez a feiticeira branca tenha achado passagem para outros mundos, pegue pessoas aqui da Terra e transforme em bruxas. Olha só quantas possibilidades. E nenhuma dessas vai ferir o canon. É que nem eu falo, eu não tenho problema nenhum de ferir o canon. Eu acho que uma obra, isso aqui não é a Bíblia, é a minha obra de fantasia favorita. Tipo, eu gosto muito mais disso do que Senhor dos Anéis, eu gosto muito mais disso do que Harry Potter, eu gosto muito mais disso do que Game of Thrones, eu gosto muito mais disso do que Star Wars, mas isso aqui não é a Bíblia, galera. Se eu quiser fazer uma aventura em que o Aslan é infectado por um vírus zumbi e sai matando Nárnia e 4 crianças têm que pedir ele de fazer isso, eu vou fazer isso. E dane-se, se eu tiver dinheiro, se eu virar milionário, eu vou fazer uma série. Assim que virar domínio público isso aqui, eu vou fazer uma série em que o Alan é infectado com o vírus zumbi. E vou fazer essa série gastando bilhões, tá? É isso.